Boa noite, estamos começando mais uma vida de seminarista, aguardando o povo entrar, né? Hoje é o encerramento aí desse processo, né? Hoje nós vamos entrevistar o último dos seminaristas e estamos aguardando esse seminarista bonitão que vai ser entrevistado hoje, que coincidentemente é nosso filho. Então, a beleza é familiar. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando. É uma alegria receber aí cada um. Cremos que vai ser um tempo especial hoje, um tempo para a gente poder também conversar e projetar sonhos, que é o desejo do nosso coração, ok? Aguardando aí o Lucas entrar, né? Muito bem, GR São Paulo. É o Lucas que está usando GR São Paulo. Faz um certinho aí só pra gente ver. Porque pediu para participar ao vivo. É você, Lucas? Muito bem. Muito bem, então vamos aceitar aqui. Sejam todos bem-vindos aí, o povo está chegando. Oi! E aí, rapaz? Tem uns caras que queriam aparecer aqui atrás na live, numa posição que naturalmente eles ficam. Eu não sei se deu pra vocês verem, mas enfim. Tá meio ruim o áudio. Tá meio ruim bem? Eu tô te ouvindo. Tá baixo? Qualquer coisa eu acho que eu vou tirar o fone então pra ver se melhora. Tá meio chiado, né? Deixa eu tirar o fone, peraí. Ah, agora saiu, Melhorou? Não? Melhorou. Tava bastante barulhento. Ok, E aí, então. bonitão? Belezinha? Beleza, e você? Rapaz, quanta beleza nesta live hoje. Sim. Genética, né? É a genética. Eu também. Eu acho que a genética contribui bastante. Sim, com certeza. Aí a sua cunhada está te cumprimentando. Olá, Oi, Mara. Cunha. Seja bem-vindo. Queridão, a gente está muito feliz, né, de poder entrevistar você hoje. Para nós, como seus pais e seus pastores, é um privilégio. A gente não precisa dizer que a gente ama você, você já sabe disso, né? E, e a gente... Olá, Maraline está dando oi para nós também. Oi, Maraline. A sua sogra também está aí, está toda a família, mas está a sogra, Oi, está a sogrinha, cunhada, tudo bom? Já tá está todo todo, mundo. tá todo mundo chegando para te ver e para te ouvir. Mas É, nós queremos, Lucas, aproveitar esse tempo, né? Para nós é uma alegria. Hoje é o fechamento, né? Deste ciclo de lives aí, Vida de Seminarista. E coincidentemente a live com você foi a última, né? é. Até porque foi por sorteio, né? Eu acho que é importante que seja dito, não foi intencional. É, Foi foram, sorte, literalmente. foi sorte sua, né? Ser a última live. Sorte minha. Um grande prazer. Então, nós queríamos, Lucas, ouvir um pouquinho sobre quem é o Lucas. Fala um pouco conosco aí sobre você. Nossa, essa é a pergunta mais difícil que eu acho que vocês fizeram em todas as lives, né? Isso Pra é ser sincero, a resposta crise mais. de identidade. Mas eu acho que pra todo mundo. Você sabe que eu sou um cara muito filosófico, né?
Então Sim. eu piro muito das ideias, assim. E, bom, como o Andrei disse, eu sou primo dele por ter casado com a Meg, isso é fato. Mas eu acho que no fundo ninguém sabe muito bem quem é, né? Mas hoje eu eu acho que eu me definiria como alguém realizado, porque eu acho que eu sou muito feliz nas coisas que eu faço, eu sou muito feliz no casamento que eu tenho, a família que eu tenho. Então eu acho que o Lucas é uma pessoa realizada. Acho que se fosse dar uma resposta é isso. Legal, legal. Isso é muito bom. É muito bom ouvir isso. É muito bom perceber alguém realizado, né? Até porque, normalmente, no geral, as pessoas estão em crise, né? Estão procurando a identidade, procurando quem são, e é muito Perde tanto bacana. tempo nesse processo que por fim a vida passa e não se acha, né? E o Andrei, na verdade, se ficou realizado por causa do seu primo, né? Você tem um primo É, não, emprestado. Sem dúvida. a minha esposa já tá falando de bebezinho também, então Então, tem algumas etapas aí. a sua cunhada disse que você se acha a última bolacha do pacote, né? Eu, Então, é, foi a sua cunhada, foi a sua cunhada que falou. Eu só você estou vê, aqui, só estou repetindo os comentários que chegam até mim por meio da tela do Instagram. com amigos desses, quem precisa de inimigos, né? Pois é, pois é. Mas também diz o ditado que cunhado não é parente, né? Então, Mas funciona para os dois lados, né? Ela pode falar a mesma coisa de mim, né? é a mesma coisa. Toda verdade tem dois lados. Tem dois lados. Mas que legal, Lucas. Essa dimensão, né, de você estar satisfeito com a sua vida é uma coisa muito legal. Eu, eu também fico muito feliz e eu gostaria de ouvir um pouquinho da sua história, né? Conta para nós um pouquinho da sua história, né? Não começando lá no princípio, né? Quando você criou o seu... Eu estou brincando. Mas conta um pouquinho da sua caminhada até aqui. Ah, bom, você conhece minha caminhada, né? Não, Obviamente, eu conheço, mas geral quer conhecer, né? mas eu acho que eu vou tentar resumir dizendo o seguinte, eu sempre tive na igreja, né? Eu nasci na igreja, sempre participei de tudo que acontecia na igreja. Já liderei muitas coisas, Ministério de Louvor, já liderei células, supervisionei setor, várias coisas. Mas eu acredito que eu tive que passar por algumas coisas para ter um verdadeiro encontro com Jesus, né? Eu acho complicado essa relação de conhecer Jesus, da salvação, porque eu acredito em si que eu era salvo, mas eu não acredito que eu tinha uma firmeza de fé. E eu acho que eu fui passando por processos, né? Em 2014, eu comecei a liderar, 2013 ou 2014, agora eu não lembro as datas, mas eu comecei a liderar os adolescentes na Fonte, a gente fez um trabalho muito legal. Os meus melhores amigos que eu tenho até hoje são dessa época, né? Que é o Vitor, o Klaus e o Luiz. A minha esposa eu conheci nessa época, né? Eu conheci em 2015 ela também, né? Mudou a minha vida totalmente. E, e aí eu tinha feito curso técnico em mecânica porque eu fazia sentido na época para mim, né? Até por questão profissional mesmo, numa escolha mais técnica, né? Daí disso eu terminei, eu gostei do curso, não vou dizer que era a coisa que eu mais amava fazer, mas eu não era um curso ruim, gostei e decidi fazer engenharia mecânica. E aí eu tentei entrar numa faculdade, de primeira eu não consegui, fui muito mal no Enem, não entrei. Na minha segunda tentativa eu passei lá no Rio Grande do Sul, fui morar em São Leopoldo por
passei 1 ano e meio quase em São Leopoldo, morando com a minha avó, a mãe do meu pai. Foi uma época engraçada, para não dizer outras coisas, né? Vivi coisas que eu nunca tinha experimentado. Acho que a experiência de estar longe dos meus pais me acrescentou muito. Foi lá que eu tive crise de gastrite, de quase desmaiar de dor, suar frio. Foi lá também que eu ganhei uma pessoa que mora no meu coração, que é o Moacir e a Angelise. Eles cuidaram de mim e eu amo muito eles por causa disso, por tudo que eles fizeram por mim nessa época. E aí lá no Rio Grande do Sul, né, convivendo com o pastor Diogo em Porto Alegre, uma igreja bem pequenininha, vivi, né, eu passei o período, eu acho que mais violento de crise de violência lá no Rio Grande do Sul. Eu fui assaltado, nunca tinha sido assaltado em São Paulo, fui assaltado no Rio Grande do Sul. Uma mulher foi assassinada na frente da igreja. Coisa assim que eu nunca vivi igual e eu acho que daqui para frente eu não creio que eu vou viver nada parecido. Né? E depois disso, o Rio Grande do Sul é meu estado favorito, Matheus. As experiências não contribuíram muito, vou ser sincero. Mas, enfim. E lá eu tentei fazer o Enem de novo, porque eu tinha um sonho de entrar na UFSC. Entrei sem querer, passei um semestre lá e percebendo que aquilo não era para mim, aquele curso, né? E a vida que eu estava levando lá. Decidi, então, vir para São Paulo. Cheguei aqui, né, já namorando. Eu comecei a namorar no dia 1º de janeiro de 2018. É isso, se eu não estou enganado. 1º de janeiro de 2018. E voltei para cá em março. E aí a Meg já se mudou para São Paulo também. Foi um processo muito louco, que ela arranjou o Moacir entrou. Oi, Moacir, falei de você agora há pouco. Enfim, a Meg foi num processo muito louco. Ela arranjou um emprego. A gente foi viajar, né, para o Rio Grande do Sul, para passar no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí ela arranjou um emprego em São Paulo e mudou. E aí ela morava no mesmo andar. Foi uma loucura a história, assim. Eu acho que ela contou um pouco na live dela. E aí a gente decidiu casar. E a gente ia casar em fevereiro de 2019. Inclusive, a data da minha aliança, que está escrita, é a de 2019. É 23 de fevereiro de 2019. Só que a gente passou por um processo. Eu estava trabalhando na época, né, num emprego assim, não era o melhor emprego do mundo, mas era um bom emprego, né, ganhava relativamente bem e tinha uma grande chance de crescer. Então a gente estava se planejando para casar e no meu coração, eu não tinha o desejo de ir para o cavando, né? Não era algo que eu já tinha pensado, mas eu não tinha esse desejo ardente de falar assim, não, eu tenho que ir e tal. E aí a Meg começou a entrar nessa pira de quero ir pro cavando e tal. E eu falava para ela, mas no cavando a gente não vai ter a nossa casa, a gente vai ter que conviver com muita gente. E fui dando todos os pontos negativos possíveis para fazer ela desistir da ideia. Ela não desistiu. Ela foi para a conferência, né, nacional. Eu não pude ir por causa do trabalho. E aí, lá na conferência, ela recebeu uma palavra. E foi nessa época, então, que a gente definiu que a gente ia vir para o cavando. E aí a gente adiantou o casamento para dezembro, dia 15 de dezembro de 2018. E aí casamos, sem casa, né? Como diria minha avó, quem casa quer casa, mas a gente não tinha casa. E aí a gente ficou perambulando por aí e até virmos para o cavando em março de 2019. Resumindo, a história até chegar ao cavando é essa. Rapaz, que coisa, não?
Que história mais cheia de curvas e cavalos de pau e vais e voltas, né? Que Sim. legal. É bem interessante ouvir a sua história e ver essa guinada que a sua vida deu em relação ao projeto, né? O seu projeto, na verdade, era desenvolver a sua vida profissional e não ter esse tempo de cavando fontes, mas a sua amada noiva se apaixonou, além de por você, pelo cavando fontes Sim. e, e desejou estar no cavando e plantou isso no seu coração. Como é que foi isso? Você só foi para agradá-la ou você experimentou o convencimento no seu coração de que seria o melhor caminho para você? É, só citar, o Andrei falou que faltou citar a parte que eu conheci ele, então no meio desse caminho eu também conheci o Andrei, foi muito importante, né? Mas eu demorei mais para me convencer porque eu não conseguia compreender o cavando como algo que fosse me acrescentar. Em que Hum, sentido? É no sentido de um projeto de vida mais objetivo. Eu, eu sou eu sou muito tecnicista. Eu sou hum, muito. Eu gosto de estudar, de ler, mas não é leitura tonta, assim. Eu gosto de ler coisa chata, né? Para ser claro. E eu sou muito teimoso. O Vitor também, né? eu não vou nem comentar, eu só estou lendo. Quem tem amigos, né? Que nem esse, eu já falei, né? E, e aí eu falei assim, cara, não faz sentido eu ir para o cavando principalmente recém-casado. E na minha cabeça não fazia sentido, né? E eu falava assim, ainda mais casando em fevereiro, final de fevereiro e tendo que ir em março. Não faz sentido nenhum. Eu ia, uma semana, não ia nem terminar a lua de mel, já ia estar no cavando, né? E aí, e aí na realidade, eu fiquei nessa, né? E a Meg começou a falar, não, eu acho que a gente deveria ir e tal. E ela é uma mulher muito corajosa. Ela tem um ímpeto de agradar a Deus que é muito legal. Assim, várias vezes ela vem conversar comigo sobre alguma coisa que ela fez e que ela acha que desagradou a Deus porque blasfemou contra o Espírito Santo, qualquer coisa assim. E eu tenho que consolar ela, falar, não é assim também, né? Não precisa exagerar, Menos, tal. menos, irmã, menos. É mesmo. O medo de desagradar a Deus é muito grande. E aí ela falava assim, não, mas eu sinto que é Deus chamando a gente para cumprir esse propósito. Porque mesmo que não faça sentido, logicamente, não é algo que tem que ter necessariamente lógica, né? É algo que Deus quer pra gente. E eu sempre me compreendi dentro de um chamado missionário, como todo cristão, mas eu acredito que Deus tem algo para mim num sentido mais específico, de, de ir para fora do país e coisas desse tipo, né? Assim como tem Hum, para ela, né? Ela também acredita nisso, né? sim. E aí, orando sobre isso, eu fui me convencendo de que seria bom, porque no final eu já estava pensando o seguinte, eu já estava naquela assim, ó, no máximo, a coisa legal é que a gente vai ter uma baita história para contar para os nossos netos, né? É verdade. Um casal, né? Que topa fazer uma loucura dessas. E eu acho que a Meg até falou na live dela. Eu não tenho problema em me adaptar, eu não tenho problema. Eu sou muito de boa para conviver. Com qualquer pessoa, em qualquer situação, eu sou muito tranquilo assim de conviver, né? Porque eu não sou um cara muito combativo no sentido de brigão, eu não sou, sabe, gritão, nada do tipo. Então eu vou me adaptando, sabe? Uhum. Então, eu penso assim, prejuízo também não vai ser, entendeu? A gente é jovem, se a gente
for e falar, deu tudo errado, foi muito ruim, bola pra frente, 23 anos ainda nas costas e a gente toca o barco. Tá certo. Legal, cara. Que bênção. Como é que é esse negócio de ser filho de pastor? Que peso isso tem para você na sua vida, na sua caminhada? Eu acho que é importante que as pessoas saibam, porque há desafios que só quem os vive sabe. Eu acho que é importante, porque tem outros filhos de pastor que têm coisas, às vezes, no coração que precisariam pôr para fora. Como é que é isso para você? Olha, para ser bem sincero, eu acho que Espero que seja bem sincero. ser filho de pastor, para mim, foi muito mais vantajoso do que desvantajoso. Eu vejo muita gente reclamando e falando da pressão que é, porque as pessoas cobram. E não é que não existe essa pressão, ela existe. É, por exemplo, eu lembro que me chamavam de Daniel San, Danielzinho, Pastorzinho. É óbvio que isso me incomodava, porque todo mundo Deram até precisa um ter uma... salarzinho para você uma vez, né? Fizeram até um talarzinho. Essa foto é uma relíquia. Mas assim, eu acho que todo mundo precisa de uma identidade própria. E essa para mim é a parte que mais incomoda. Por quê? Porque figuras públicas, não só pastor, mas, por exemplo, quem é filho de político, né, o André que está aí na live, sabe? Quem é filho de pessoas públicas sofre com essa marca, né? Porque assim, eu não necessariamente penso como você, né? Eu não tenho as mesmas linhas de pensamento, os mesmos raciocínios, não chego às mesmas conclusões, não vivo da mesma maneira que você viveu. E quando as pessoas me reconhecem como outro, isso quebra um pouco do meu orgulho, porque, obviamente, eu quero ser importante, como qualquer pessoa quer ser, mas isso também pode gerar barreiras no coração da pessoa. Então, eu acho que ser filho de pastor, você tem que se adaptar ao processo. Criar sua identidade. Eu acho que hoje eu consigo dizer que eu tenho uma identidade. Vai ter lugares, uma identidade conhecida pelos outros, né? Óbvio que primeiro eu tenho que formar para a minha identidade, mas isso qualquer pessoa passa por esse processo na adolescência e tudo mais. Mas eu acredito hoje que as pessoas reconhecem uma identidade em mim que é diferente dos meus pais pastores. Eu acredito nisso. E, e eu tento tirar vantagem do que eu posso tirar vantagem como tendo um pai pastor, né? Eu acho que não no mau sentido, mas é que existem coisas que, por ser filho de quem eu sou, eu posso ser impulsionado à frente de outras pessoas que talvez não tivessem essa oportunidade. Então eu tento olhar mais por esse lado, né? De entender que houveram dificuldades, sim, houveram pressões, mas ao mesmo tempo também tem outras vantagens que eu posso tirar. E eu preciso equilibrar e ter segurança de quem eu sou, né? Formar meu pensamento. Até por isso que eu estudo muito. Primeiro porque eu gosto, mas segundo porque eu quero ter uma opinião. Eu quero saber o que eu estou fazendo, né? O Matheus falou na live que eu falei para ele sobre da razão da fé, e eu defendo muito isso, porque assim, eu quero dizer o que eu acredito. Eu não quero falar o que os outros acreditam por mim. Eu não quero que ninguém creia por mim. Eu quero crer por quem eu sou. Então eu estudo, eu me esforço, eu corro atrás, eu oro, eu tenho uma vida espiritual para buscar quem eu sou. E eu me descubro em Jesus. Eu acho que esse é o ponto, né? Que legal. E quem é Jesus para você nesse processo? Porque, na verdade, você disse que você não conecta a salvação com os seus processos, né? Eu acho isso legal, eu achei uma coisa bacana.
Para você, enquanto pessoa, que tipo de pessoa é Jesus para você? Porque você tem o Vitor, você tem o Luiz Henrique, você tem o Klaus, você tem a nós como pais, você tem seus sogros. Quem é Jesus no seu círculo de relacionamento e como é que isso acontece? Só para eu entender como você reflete isso, né? Então, eu converso muito com a Meg sobre isso. Jesus, para Legal. mim, ele é, ele é a pessoa mais admirável que já existiu, que possa existir. Eu admiro quem Jesus é e dentro de uma relação que eu tenho com ele, eu consigo perceber um rei amigo. Hum, Eu consigo criar essa relação com ele no meu íntimo, onde eu entendo a soberania que Jesus tem sobre mim, eu entendo o papel que ele tem para o mundo, mas ele é meu amigo, né? E eu consigo ver ele como alguém que me deixou algo, né? Me hum, deu algo, primeiro foi a salvação, mas me deixou uma mensagem tão poderosa, mas tão poderosa que eu não tenho como não me render a essa mensagem que ele deixou. Eu não tenho como não me render a quem ele é. hum, Então, ele é um amigo, mas ele é aquele amigo que me arranca suspiros de admiração. Constrange pelo jeito dele ser também, né? Exatamente. Eu fico impressionado, assim. Eu sou apaixonado por esse cara, na realidade, assim. Basicamente falando assim, né? Para mim, um dos textos mais emblemáticos é quando vão apedrejar aquela mulher adúltera, né? E aí Jesus está lá desenhando na areia, né? E aí as pessoas, ela pecou, tal. E aí Jesus vira e fala assim, mas quem, quem aí que não pecou que atire a primeira pedra, né? E aí todo mundo hum, sai, e a mulher fica abismada e eu me vejo no papel daquela mulher. uhum, hum, Eu acho que essa é a relação que eu tenho com Jesus. É reconhecer que eu sou como aquela mulher adúltera, mas ele mesmo não tendo pecado, ele não atirou uma pedra em mim. Ele me ergueu e me deu liberdade. legal. Que bênção, que legal, Lucas. É muito bom perceber, porque, na verdade, digamos, há um elemento definidor na compreensão de quem é Jesus, né? Para gente que anda com Ele, que o tem como Senhor, a gente precisa ter um entendimento definidor da relação. E essa imagem da mulher adúltera também me identifico muito com ela. Legal ouvi-lo. Só não quer fazer uma pergunta para você, já que a gente está falando dessa área de reflexão e coisa do gênero. Eu sei que você gosta muito de estudar, que você até aprendeu inglês sozinho, você é um cara muito esforçado mesmo. De onde vem esse seu amor pela leitura, pelos estudos, assim? Como é que você cultivou isso dentro de você? Quando que isso, assim, despertou? Se tem, assim, uma forma de você dizer assim, olha, é por esse caminho, que eu acho que é muito legal uma pessoa que ama estudar, que ama dar razão da sua fé, sabe? Que ama viver uma vida que tem sentido, sabe? Que você, assim, tá dando direção para ela, né? Dando sentido para ela. De onde vem essa paixão pela leitura, pelo estudo? Olha, primeiro os meus pais, né? Que é um baita cabeção. Não perde a oportunidade, né? Eu acho que os meus pais me incentivaram desde criança, né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Então, quem é pai que está assistindo a gente tem essa oportunidade, incentive os seus filhos a ler, já deixo o recado aqui. Mas eu acho que eu aprendi a ter uma admiração por pessoas inteligentes.
Uhum. Então, eu olhava para pessoas e via pessoas estudiosas que buscavam conhecer. E para mim, eu compreendia como que o mundo se abre para essas pessoas. O mundo ele se abre para quem está disposto a conhecer o que o mundo é de verdade, né? E isso para mim, com relação à minha fé, é muito útil em muitos sentidos, né? Porque eu vejo que os cristãos, eles às vezes por medo de estudar, por medo de pensar, eles acabam, por medo de perder a fé, eles Uhum. acabam se apartando de conhecer as Uhum. coisas. Mas para mim, eu acho que o efeito é o contrário, né? O efeito é justamente de quanto mais eu conheço, tendo a minha âncora firmada em quem Jesus é, e isso eu converso muito isso com o Iagão aqui na casa, com o Iago. Eu tenho uma âncora, que é Jesus. E essa âncora é o ponto alto de onde eu olho tudo ao meu redor. Eu não posso perder essa âncora, mas eu preciso olhar ao meu redor para compreender tudo que está acontecendo desse meu ponto de vista, né? Então, o que me incentiva a estudar é justamente eu ver pessoas que têm o mundo aberto para si, mas que às vezes têm o mundo aberto, mas não tem nada, porque elas não Uhum. têm Jesus. Eu acho que Uhum. isso me incentiva a estudar mais, né? Isso num sentido mais de fé. Agora, num sentido mais natural, Geral. é Uhum. justamente ver pessoas inteligentes e falar assim, cara, da onde esse cara tirou isso? E aí eu começo a olhar para a vida da pessoa e eu falo assim, poxa, ele não é um alienígena, né? Isso saiu de algum lugar. E aí eu começo a tentar fazer o caminho que essa pessoa fez para compreender o raciocínio dela. Eu gosto de pensar muito em como pessoas tão inteligentes chegam em conclusões opostas. Isso, para mim, eu Uhum. sempre faço esse questionamento. Eu falo assim, cara, mas essas duas pessoas são tão inteligentes. E aí, do mesmo assunto, uma chegou numa posição e a outra chegou em outra. Totalmente oposta. E Uhum. aí eu vou correr atrás para tentar compreender por que cada uma chegou nessa conclusão. Legal, legal. Isso é muito bom porque dá para você a possibilidade de autonomia e de abertura também para não ser o dono da verdade, né? Até porque o risco de todo estudioso é... O estudioso soberbo é aquele que sempre acha que a última palavra e a última resposta ele tem. O estudioso humilde é aquele que sabe que quanto mais sabe, menos sabe, né? Então, o desafio é ser um estudioso humilde. Isso é um desafio. E Mas, pode falar. a outra coisa que me incentiva é a minha esposa, tá? Eu queria deixar claro isso, que você precisa escolher bem a pessoa com quem você casa. Porque ou mulher que sabe fazer pergunta, e tem umas perguntas que ela faz que eu não sei responder, aí eu preciso estudar. Ela fala e eu falo assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Não sei a resposta. Aí eu vou correr atrás de uma resposta para tentar compreender aqui. O melhor incentivo é alguém dizer que você não sabe alguma coisa, né? Daí. Exato. Ela olha para mim e faz uma pergunta, aí eu. Nossa, não sei nem como é que você chegou nesse questionamento. E aí eu preciso. Aí eu sinto como se eu tivesse voltado a estaca zero, tem que estudar tudo de novo. É verdade. Duas referências intelectuais para você no mundo cristão, duas pessoas que instigam você, pessoas que você lê e diz assim, puxa, cara, não precisa ser vivo, pode ser da história. Tá. O Santo Agostinho, eu li as Memórias de Santo Agostinho, terminei de ler há pouco tempo, e o cara era Silas Malafaia. Silas Malafaia. Aí doía.
Eu acho que o Santo Agostinho, para mim, foi uma leitura, eu posso dizer, quase que libertadora. Porque eu encontrei alguém que consegue juntar a racionalidade com a fé. E isso para mim parecia impossível, porque eu acho que a igreja hoje em dia criou uma oposição entre essas duas coisas. Só que um cara do ano 300 e pouco prova o contrário, e ele é um gênio, né? Tanto que ele é estudado em faculdades de filosofia até hoje, né? Então, para mim, ele é uma referência intelectual. Óbvio que eu não estou nem aos pés dele, mas se Deus me permitir um dia, quem sabe eu não consigo né, galgar alguns degraus ali nessa Amém. escala da genialidade. E outro cara que eu não li muito, mas um livro que me marcou, e eu vou trazer esse autor porque eu pesquisei um pouco da biografia dele, é o Brennan Manning, Uhum, que escreveu o Evangelho Maltrapilho. uhum. Esse livro transformou a minha relação com Jesus. Uau, Não só... Oi? uau. Foi assim, eu lia o livro, né? A gente leu aqui no seminário. Pastor Osmar, inclusive o pastor Osmar Clauber, ele que falou pra gente ler esse Tipo, livro. E uhum. aí eu lembro de eu estar lendo o livro com a galera em volta. E aí eu terminei de ler o primeiro capítulo. Eu terminei de ler o primeiro capítulo e eu tava com um nó na garganta, um desespero subindo assim, e eu olhava ao redor e todo mundo de boa, assim, lendo. E aí eu virei pra Meg, assim, a Meg tava do meu lado e falei, gente, vocês estão lendo o mesmo livro que eu. Não é possível, né? Porque é um absurdo. A noção da graça que esse cara traz é um absurdo. E aí você vê a vida dele, o quanto, quem tiver interesse, depois de pesquisar, ele era padre, se não me engano, ele foi católico, e aí ele teve um problema, depois, aí ele se converteu ao protestantismo, e ele teve um problema com o alcoolismo, e esse cara foi tratado do alcoolismo. Ele teve uma vida muito louca, assim, de cometer erros atrás de erros, e aí um dia ele compreendeu a graça de Jesus sobre a vida dele. E aí ele Uhum. compreendeu que os erros dele não definiam quem ele era. E aí ele começou a se libertar dos vícios, dos pecados e das coisas, ao compreender a graça de Jesus. O livro foi assim, acho que foi uma das últimas experiências que eu tive, assim, das mais recentes, onde eu senti o Espírito Santo. Foi através desse livro. Legal, legal. Muito bom. Eu acho que essa capacidade de reflexão ela deve ser cultivada, até porque o evangelho ele precisa ter alcance em todos os níveis, né? A gente precisa alcançar desde a pessoa mais simples até a pessoa mais erudita. E em alguns lugares a gente tem poucos eruditos, né? E muitos erros ditos. Então a gente tem que, então a gente tem que tomar. A Carolzinha está perguntando qual é o nome do livro. É o Evangelho Maltrapilho, Hum, do ok. Brennan Manning. O Matheus já anotou o título do livro, né? Então, Lucas, essa dimensão acadêmica, ela é, sem dúvida, uma marca sua, né? E a gente percebe que você tem projetos nessa área. Fala um pouquinho dos seus projetos acadêmicos para a gente poder sonhar com você. Eu tenho muita vontade de fazer, saindo aqui do Cavando, eu e a Meg já estamos conversando, né? Ela quer fazer artes visuais e eu quero fazer história, como faculdade, né? Como formação, porque é uma área muito do meu interesse, assim. Eu penso ou história ou filosofia, eu tendo mais para história ainda, mas filosofia também é uma área que me chama atenção. E eu pretendo seguir uma carreira acadêmica, assim mesmo, né? Um mestrado, um doutorado.
A Meg também tem algumas tendências para querer dar aula mesmo, né? Eu gosto muito de dar aula, então é o meu projeto. E o meu sonho, digamos assim, o meu sonho master, né? É dentro da igreja eu ser pago para estudar. Mas dentro da igreja, né? Para ser um teólogo da igreja. Acho que esse é o meu sonho áureo, assim, né? O maior deles, no caso Legal. de carreira, né? Legal, eu creio que sim, né? É um caminho, e nós, mesmo no Cavando Fontes, temos aí projetos de expandir, né, toda essa questão de formação, e queremos sim pessoas que tenham capacitação para poder ensinar, né? Eu creio que ensinar, a gente tem, como você citou, o Osmar, né, que é alguém que está na área acadêmica, não teológica especificamente, mas é alguém que tem, inclusive, pós-doutorado, e eu creio que nós precisamos, na área teológica também, gente com capacitação para poder nos levar a lugares onde nós precisamos chegar, né? Para que Jesus volte, a gente tem que anunciá-lo em todos os cantos da terra, né? E as pessoas precisam estar preparadas para isso. Dentro desse processo, Lucas, nós chegamos ao Cavando Fontes. Como foi ser um homem casado no Cavando Fontes? Olha, eu não sei como é não ser um homem casado no Cavalo Fontes. Pergunta para alguém que está perto de você. Teria que perguntar pro Matheus, pro João. Mas eu não conheço muito outra realidade, né? Então, para mim é difícil especificar essa questão. Eu acho que, assim, eu tenho vontade de ter uma casa só eu e a Meg, né? Ela até falou na live dela que eu brinco que às vezes ela não quer morar sozinha comigo, né? Que às vezes toda brincadeira tem um fundo de verdade, tá? Às vezes eu acho isso mesmo. Mas a princípio não me incomoda, porque eu gosto de ter pessoas perto, porque minha cabeça é muito grande. Meu cérebro, você pode analisar, pelo vídeo dá para perceber o tanto que ela toma. Tá? Meu cérebro armazena muita informação e eu preciso que ela escoe, porque senão eu vou ficar maluco, né? Então, eu ter gente por perto, às vezes, assim, o pessoal às vezes, quando tinha o Fabriel aqui, eu com o Fabriel, a gente vivia debatendo e saía quase na mão, assim, né? Mas, assim, pelo menos eu aliviava, assim. Agora que ele foi embora, não tem quem gosta de debater comigo aqui na casa, né? Então, eu simplesmente descarrego informação em cima de todo mundo. Então, esse é o lado bom, né? A Meg não tem que sofrer dessa descarga de informação sozinha, né? Quando a gente vem na nossa casa sozinho, ela vai sofrer. Mas aí até lá, eu acho que a gente já vai ter filho também, eu descarrego nos meus filhos. Pobres crianças. Pobres crianças. Mas, assim, foi muito legal. Eu gosto muito do ambiente aqui. Matheus diz que você vira psicopata quando debate. É que ele fala que eu fico assim, ó. Arregar o olho. Não tem nada a ver comigo. Mas eu acho muito legal. Eu amo o ambiente aqui. Que legal, que bom. E todo esse processo de adaptação a estar integralmente em uma escola que é uma família, que é uma casa que você tem que cuidar. Como é que foi isso para você?
Olha, como eu disse, eu não tenho dificuldade de me adaptar a situações, né? Eu me adapto bem. Eu acho assim, eu particularmente não me envolvo em nenhuma confusão aqui na casa das que nós já tivemos, assim, eu me envolvo muito indiretamente, eu sou bem, sabe? Ah, deixa pra lá. E aí acaba que, para mim, eu consigo me relacionar bem com todo mundo aqui da casa. Cara, que eu tô falando da minha visão, né? Então, sei lá, vai que, né? Apesar de eu ser muito chato. Então você tem que ter a noção. Tipo assim, né? Aqui na casa, a gente já entrou no consenso, é todo mundo chato, mas eu sei que eu sou mais chato, entendeu? Então, na realidade, eu acho que eu me adapto até porque eu ganho de todos eles. Então, O Gabriel, você estava brigando com ele o tempo todo, que é mentira sua, que você não se mete no confusão. mas é que ele merece. Tá certo. É por isso que você quer morar com ele agora, né? Exatamente, aí já não tô na República aí, ó. Discutir com ele Ele até é, não dá. ele é o teu muro das lamentações. É o meu muro das lamentações. Ele é o alívio da Meg. Pra Meg não ter que sofrer comigo lamentando no ouvido dela, que ela sofre, tadinha. Ela é uma santa. Acho que eu vou, quando ela falecer, eu vou deixar um pedido para a Igreja Católica canonizar ela. É. Aí não é a Nossa Senhora, é a sua Senhora. Minha senhora, ela é uma santa. Tá certo, Guri. Deixa eu perguntar para você em relação à sua vida acadêmica, né? Eu creio que você teve muitas experiências acadêmicas com diferentes professores, cada um em um nível, né? Dá para analisar o processo, como em qualquer escola, a gente tem diferentes professores de diferentes níveis. Tem professores e matérias que nos marcam. O que marcou você? 3 ou 4, no máximo, professores e matérias que te marcaram no Cavando. Ai, complicado, viu? Mas vamos lá. A primeira que vem à minha mente é a do Evangelho de João, que foi o pastor Bruno, lá de Fátima do Sul, que deu a matéria. Eu achei, como exposição teológica, eu arrisco dizer que foi a melhor exposição teológica de um livro que a gente teve. Uau. Pau a pau com a do pastor Luiz, tá? Para não deixar também, não sei, o pastor Bruno provavelmente não está vendo isso, mas se um dia ele for ver, para ele também não se achar tanto. Tá ali perto do pastor Luiz na exposição teológica, né? Foi muito Legal. amplo, foi muito certeiro, e foi muito bem passado, né? Eu acho que ele pegou um pouquinho pesado na prova, talvez eu tivesse pegado um pouquinho mais leve, mas a princípio foi... Porque, na verdade ele analisou a turma à luz do preparo prévio dele. Né? Ele disse, não, eu me preparei muito. O pessoal deve estar certo. Sim. A aula do pastor Osmar, eu acho que a do pastor Osmar, ela teve um conteúdo teológico muito bom, mas eu acho que ela, como conteúdo em si, não foi para mim o impactante. Para mim, o impactante foi ele. Ele me impactou muito, assim. O livro que ele deu, né, a leitura, porque foi a leitura do Evangelho Maltrapilho, né? Mas ele, como pessoa, lidando com a gente, foi muito legal. Me marcou, assim, de um jeito... Hoje eu olho, assim, e falo, assim, que eu queria ter um toque pastoral como ele tem. Eu acho o toque pastoral que ele tem, mesmo sendo um cara cabeça, mesmo sendo um cara muito formado, ele tem um toque pastoral, assim, muito legal. Muito legal. Me marcou muito. Poxa, e outra matéria, é difícil escolher, mas eu gostei muito da matéria de Romanos, do pastor Luiz. Foi uma matéria muito boa. História da igreja, porque eu amo história e porque foi uma matéria muito bem ministrada também, né?
pela pastora Ingrid. Ela é Ela é top. E, bom, enfim, falei 4, né? Se eu lembrar de alguma outra, depois eu falo. tranquila. Legal, Lucas. Isso eu creio que é muito bom. Eu acho que eu vi isso, acho que em relação ao Bruno, né? Até porque são dos nossos jovens pastores aí da fonte e a gente tem esperança, né? É o tipo de coisa que nos dá esperança. Vemos jovens pastores se destacando e de uma forma tão especial, passando conteúdo. É muito legal. Pastor Osmar, em todas as lives, né, eu tenho ouvido assim, com muita gratidão sobre o pastoreio dele, né, e claro que se confirma na igreja de Lages, né, o ministério dele é um ministério muito bem sucedido. A sua mãe, que é inspiradora, né, ela é uma pessoa que tudo que ela faz muito bem, você sabe disso, né? Então é muito legal assim, poder perceber todo esse processo, né? Fica a menção honrosa do o pastor Rogério. O pessoal tá falando dos comentários. O pastor Rogério passou até o Natal com a gente aqui na base. Foi legal demais ter ele aqui. Ele também, ele deu epístolas gerais e cartas paulinas. Foi muito boa a matéria. Ele deu 2 porque a esposa dele não pôde estar também, né? Mas eu tenho certeza que a esposa dele teria dado uma aula de tal excelente. qualidade ou até maior do que a que ele deu, né? Então, fica menção honrosa, da aula. Vocês não tiveram o privilégio de ter aula com ela, né? Não, só deu para ele. Mas que legal. Todo esse processo, né, acadêmico, por isso eu digo assim, eu acho importante esse seu projeto. E eu acredito que você deva, de fato, investir nisso, né, na sua formação e no seu preparo. E também no pastoreio. Se você quer um conselho, todo o bom professor, ele tem experiências profundas com aquilo que ele estuda, né? Eu vou citar um ateu, né? O Stephen Hawking, né? Ele era alguém que era apaixonado por aquilo que ele fazia e tinha uma profunda experiência com aquilo que ele pesquisava, e isso fazia dele um excelente professor. Se você ama o ministério, você desenvolve um magistério cristão como o do Santo Agostinho, né? O magistério do Santo Agostinho está intimamente ligado ao amor que ele tinha por Jesus e pelo ministério, né? Ele era não é à toa que ele é um dos pais da igreja, né? Porque ele tinha um amor profundo pela igreja e um zelo apaixonado por ela. Então, siga sim o caminho acadêmico, invista nisso, porque eu vejo em você essa habilidade. E agora eu falo também como seu pai, como seu pastor, né? Eu quero estimular você nisso, mas seja como essa pessoa que você admira no mundo acadêmico, que é o Agostinho, desenvolvendo uma paixão pela igreja. Porque assim como ele foi um acadêmico na área do direito, e antes de conhecer, ele foi por outras áreas da filosofia, e quando ele teve esse encontro, né, com um senhor que mudou a vida dele, ele desenvolveu um ministério apaixonado. E isso gerou um potencial acadêmico que marca, como você disse, até hoje, ele é leitura obrigatória, não só nas aulas de filosofia. Toda a matéria na área de humanas que
tem credibilidade e indica Agostinho, né, de uma forma ou de outra. Então, eu quero te estimular. Desenvolva um ministério, como você já fez, você já cuidou de pessoas, ainda cuida, né? Mas invista nisso. Seja um leitor voraz, apaixonado, um acadêmico dedicado, mas, acima de tudo, seja um pastor apaixonado pelas vidas, né? Como é o Osmar, que também você citou, que o diferencial dele é o pastoreio, e mesmo assim é um grande acadêmico. E histórias Ok. são vidas, né? Na verdade, a história é contada em cima das vidas que se viveram, né? A história tem a ver com realização de pessoas que foram, ao longo da sua vida, influentes de alguma forma, né? Então, invista nisso, né? Faça o que você gosta de uma forma bastante consistente, porque a consistência é que vai fazer de você alguém influente, né? A gente não se torna influente simplesmente porque a gente lança frases de efeito, né? A gente se torna influente porque a gente tem consistência. A influência está ligada com a consistência. Então, seja consistente, tá bom? Manda um beijo para sua sobrinha. Manda um beijo. Viu? Tu tá com saudade. Eu também vou mandar um beijo, tá? Eu sei que era pro Lucas mandar, mas um beijo, tá? Você é lindo. Amamos você. Lucas, Só pra... Pode falar. Pode falar. Eu falei isso um beijo pro Valdir. Tô com saudade também, Valdir. Mas assim, eu falei isso pro Iagão e é algo que eu quero ter, assim, só compartilhando. Eu falei pro Iagão, Iagão, você vai sair daqui, você morou comigo esse tempo, e se tem uma coisa que eu quero que você leve de mim, é que você aprendeu comigo que você precisa pensar por você mesmo. Então, eu acho que é isso que eu quero passar. Quando eu converso... Eu sou líder do Ministério de Adolescentes e eu faço os adolescentes lerem a Bíblia e interpretarem ela. Porque parece que eles não têm mais a capacidade de ler e interpretar. E eu falo, gente, vocês têm que pensar. Vocês têm que pensar. E é isso que eu quero marcar as pessoas que estão próximas a mim. Eu quero que as pessoas aprendam a pensar por si só. Porque é isso... Eu creio que isso era uma das coisas que Jesus também queria que as pessoas fizessem. O cérebro não é só para ocupar o vazio do crânio, né? Realmente. Legal, Lucas. Para terminar a nossa live, o tempo passa tão rápido, né? Poderia ficar horas falando aqui. Eu gostaria que você trouxesse, de fato, uma palavra para as pessoas em relação a como elas devem projetar a vida em relação ao seu futuro. Como é que você projeta o seu futuro? É um desafio difícil, mas eu sei que você tem uma resposta para isso. Como projetar o futuro? O seu futuro? Isso. Tem aquela palavra de Hebreus que fala que nós temos a fé, né, o firmamento como uma âncora, essa fé é como uma âncora para a nossa alma. E eu acho que o futuro ele precisa ser formado com base no presente e no passado. Eu acho que eu não posso me esquecer do passado porque eu não posso cometer os mesmos erros que eu cometi antes. Eu tenho que olhar para o presente porque eu tenho que saber o que eu estou fazendo agora que vai impactar o meu futuro. E eu acho que essas três coisas, elas caminham juntas. O futuro, ele é um planejamento, ele é um sonho, não deixa de ser, mas ele é influenciado pelo meu passado e pela atitude que eu tomo com relação ao meu passado no meu presente. Legal. Né? Eu acho que o estudo da história, por exemplo, é muito isso. A gente, como sociedade, junta a documentação e as coisas do que a gente já viveu
Está terminando o nosso tempo. Te agradeço.